Olá, meu nome é Felipe, eu acompanho o setor de agronegócio e também a indústria, a dinâmica, a conjuntura aí da indústria de alimentos e bebidas, em conjunto com a equipe de macroeconomia e também de inteligência de mercado da Tendências. Hoje a gente está aqui para detalhar um pouco mais como que são os desdobramentos, as implicações, oportunidades e desafios desse cenário pandemia, coronavírus, para o setor de agronegócio. E é importante lembrar que nos últimos anos, nesse quadro econômico brasileiro ainda bastante frágil, quadro recessivo, quadro de baixo crescimento, é importante lembrar como foi o setor de agronegócio nesses últimos anos. Teve destaque positivo e teve um esforço bastante importante de direcionamento desse setor para a demanda externa, enquanto a demanda doméstica permanecia bastante fragilizada, com o mercado de trabalho bastante sujeito a condições de informalidade, subocupação, desalento. Então tudo isso reforçando esse movimento de direcionamento para a demanda externa. Teve um esforço aí bastante importante, e aí eu vou destacar aqui para o setor de proteína animal, a exportação de carne de frangos, carne suína, carne bovina para o mercado internacional. No ano passado foi um ano de destaque para a habilitação de uma série de frigoríficos para mercados bastante exigentes em termos de protocolo de segurança do alimento, protocolos sanitários, o Brasil comprovando sua capacidade de garantia de segurança de alimento, e tudo isso vem trazendo recompensas nesse ano, que é bastante desafiador e traz à tona, ressalta a importância desses aspectos de garantia de segurança do alimento e segurança alimentar, para uma série de países. Então, num contexto em que o fluxo comercial se reduz bastante, a atividade econômica é bastante prejudicada com as medidas de paralisação nas principais economias mundiais e também no Brasil, temos observado uma resiliência maior para o comércio de alimentos, nesse contexto em que os países se preocupam adicionalmente com a segurança alimentar da população local. É o caso da China, é o caso de países europeus. Então, assim, além disso, além dessa preocupação maior com a segurança alimentar, o que acaba beneficiando o Brasil, que é um exportador líquido de alimentos, temos também uma série de particularidades, e aí voltando para o setor de proteína animal, que é a febre suína na China, que comprometeu bastante o rebanho local e fez com que o país aumentasse sua dependência de importações de carnes, e o Brasil se colocando aí como um fornecedor bastante competitivo, não só em termos do que eu já mencionei de segurança do alimento, mas também com uma taxa de câmbio, isso é um fator que foi bastante reforçado nos últimos meses, com o real bastante depreciado em relação ao dólar, E, óbvio, em função de drivers externos, tem uma valorização do dólar típica aí de momentos de recrudescimento de incertezas mundiais, uma fuga de capitais para ativos de menor risco, de maior segurança, e acaba prejudicando, se fazendo sentir de maneira mais contundente em moedas de países emergentes como o Brasil, mas também tem fatores domésticos que precisam ser pontuados, uma crise política que se agrava cotidianamente, que reforça esse movimento de depreciação do real e acaba beneficiando a competitividade de produtos exportados do Brasil. E aí, na esteira disso, são beneficiados a soja, a carne. Não à toa, a gente observou aí em março e em abril um desempenho muito, muito favorável das exportações de agronegócio. E só para se ter dimensão, a participação dos produtos do agronegócio na pauta total de exportações alcançou seu recorde na série histórica em abril, desde 1997 pela SECEX. Os dados divulgados pela SECEX de abril revelaram aí o maior nível de participação das exportações do agronegócio. Isso está relacionado com o desempenho direto do setor, mas também uma redução dos outros produtos na pauta, em face desse forte choque, desse severo choque no fluxo comercial de outros produtos no mundo, com a redução da atividade econômica, com a redução e paralisação de uma série de cadeias produtivas. Então, está patente a maior resiliência relativamente maior
do setor de alimentos e acaba beneficiando o Brasil. Mas também tem outros fatores que merecem destaque, que é também esse quadro de bastante incerteza em torno da disputa comercial entre China e Estados Unidos. Nos últimos dias, inclusive, uma série de incertezas foram levantadas em torno da confirmação se a China realmente conseguiria honrar os compromissos que ela fez no primeiro pacote de acordo com os Estados Unidos. Esses boatos e incertezas hoje são menores, os mercados inclusive já reagiram a isso, mas de qualquer maneira tende a ser um ano de bastante volatilidade e o Brasil se coloca aí como um fornecedor alternativo de alimentos para a China ainda, né? Então, se o Brasil foi beneficiado em 2018, 2019, nesse contexto 2020, esses efeitos ainda devem se fazer sentir, né? Bom, então é um ano em que a demanda externa tende a ser um alento para o setor novamente, diante de um quadro ainda bastante frágil, né, para os condicionantes de demanda doméstica. Então, de novo, o agronegócio em relação aos demais setores tende a apresentar um desempenho divergente, um desempenho de destaque positivo, ainda que não completamente imune a um quadro de recessão, a um quadro de crise social e crise econômica que se desenha bastante grave aqui no Brasil, né? Acho que é isso, e muito obrigado.